Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou tratar de um assunto relacionado à validação de dados no Excel. Então aqui eu tenho uma planilha já pronta, né? Uma planilha que já demonstra o que vai ser executado nesse vídeo, né? Então vou utilizar aqui a coluna categoria, preço e estoque para exemplificar esse assunto. Quando eu clico na célula, em qualquer célula da coluna categoria, nas células de dados, né, você observa que do lado esquerdo aqui aparece essa setinha, que é um drop down. E quando você clica, você vai ter uma lista com várias opções de categoria, né? Essa lista ela restringe os dados de acordo com a validação que eu apliquei nela. Primeiro ele busca esses itens da lista, ele busca aqui nessa planilha, que está aqui, que é uma planilha auxiliar, né? Aqui estão as categorias, então elas aparecem aqui nessa lista e de acordo com a configuração da validação, os dados são restritos de acordo com a lista. Se você tentar inserir um dado que não pertence à lista, ele vai aparecer a mensagem que também é configurável e você pode tanto cancelar o valor, que ele vai manter o valor antigo, ou então você pode voltar para a edição da célula. Você clica em repetir, ele volta para a edição, no caso você continua editando a célula. Isso aqui é interessante porque às vezes por falta de atenção, ou às vezes a rotina do trabalho, o usuário acaba digitando, inserindo um dado que não consiste com os dados reais, né? Então pode causar problemas na alimentação da tabela, né? Então esse assunto é interessante por esse motivo, que você vai ter os dados consistentes aplicando as regras de validação. Então aqui no caso existe um tipo de mensagem, que é a mensagem que ela não permite que você insira um valor inválido. E também aqui tem outro tipo de regra, só que no caso aqui você pode inserir um valor que não consiste com a regra também. No caso vai aparecer a mensagem e você vai apenas confirmar que ele vai manter os dados, ou não, caso você esteja desatento, no caso você for inserir um valor que não existe, que não é permitido nessa coluna, você pode tanto manter esse valor errado, né, no caso, ou então você pode voltar e perceber o valor que você inseriu. No caso aqui eu vou colocar um valor negativo que ele não aceita, que no caso na regra lá está restrito para o valor negativo. Então vai aparecer a mensagem, se você clicar em não, ele volta para a edição. Então se você continuar, você não, eu quero manter esse valor, então clique sim. Observe que até o estilo da mensagem é diferente, é uma exclamação aqui, né? Eu clico em sim, ele mantém o valor que você inseriu, né? Só para avisar, no caso, a mensagem. E também existe essa opção de você mostrar essa dica quando você posiciona o seletor de células nessa célula aqui, ele vai aparecer essa dica: insira um valor positivo, que quer dizer, naquela coluna, naquela célula deve ser inserido um valor positivo. E aqui também existe a regra de validação, no caso aqui para números inteiros e positivo. Se eu tentar colocar assim, -1, ele vai dizer que o valor deve ser entre 0 e 100, aqui é outro tipo de validação, no caso existe o valor menor e o valor maior que você pode inserir, né? Mas se você clicar em OK, ele permite você inserir, porque pelo tipo da mensagem que você viu, é uma mensagem do tipo só para avisar, né? Uma informação. Caso você esteja desatento, então aparece a mensagem, você vai saber que não pode ser inserido, mas caso você queira que seja inserido, você clica em OK. Para a gente começar a desenvolver, eu criei existe essa tabela aqui que não está configurada, aqui é outra tabela. Então aqui eu vou começar a inserir a validação. No caso, eu vou começar a configurar a validação. Eu seleciono o intervalo que eu queira aplicar essa validação. No caso, pode ser na tabela em branco, né, ou a tabela preenchida, né? Aqui no caso a tabela já está preenchida para mim poder só dar um exemplo, né? Então eu venho aqui na guia dados, essa guia dados, vou utilizar esse grupo de ferramentas aqui, ferramentas de dados. Aqui existem as opções, no caso eu vou utilizar a opção validação de dados. Você pode também clicar diretamente nesse ponto que ele já vai acionar ela, tanto faz. Por padrão no Excel você já vai ter essa configuração para validação, qualquer valor, quer dizer, todas as células
células aceita qualquer valor, mas no caso aqui a gente vai aplicar a restrição, então vamos selecionar a opção aqui da lista, né? Permitir uma lista. Então eu vou clicar aqui, olha, para me buscar os dados da lista. Aqui eu posso selecionar tanto só os dados que já existem, ou então também eu posso selecionar à frente, caso eu queira depois inserir mais categorias, né, para ficar disponível. Eu posso deixar esse espaço aqui que ele vai aparecer também. Clico aqui e clico OK, só para a gente ver o resultado, certo? Olha aqui, ó, já está configurado, já apareceu aqui esse drop down. Se eu clicar, vou ver os itens da lista que está baseado nessa lista aqui, que está nessa planilha categoria, certo? Então, se eu tentar inserir, olha, observe, a mensagem que apareceu é a mensagem padrão. No caso, então, eu posso configurar a mensagem, né? Vou clicar em cancelar para manter o valor antigo. Então, posso vir na validação de dados e vem aqui, olha, alerta de erro. Aqui que é configurada a mensagem. Aqui eu posso configurar o tipo dela, que no caso o tipo parar, ele não permite continuar com o valor que não esteja na lista. Eu posso inserir um título para a mensagem, dado inválido, por exemplo, e aqui eu vou colocar a mensagem, né? Insira, selecione, né, um valor, um item da lista para continuar. Vou colocar essa mensagem. Então, quando eu tentar inserir um valor que não existe na lista, vai aparecer a mensagem: selecione o item da lista para continuar. O título é dado inválido. Então agora eu configurei a mensagem. Ok? Bem simples mesmo essa parte aqui. Se você desmarcar essa opção aqui em configurações, menu suspenso, quer dizer, observe que os demais aparece o menuzinho, né, para me selecionar aqui, olha. Mas esse que eu configurei aqui, eu removi o menu suspenso, então ele não aparece, mas ele continua validando. Se eu tentar inserir um valor que não existe, ele continua funcionando a validação. Eu só posso colocar o valor que existe. Se eu colocar aqui bebidas, ele vai aceitar, porque está na lista. Se eu colocar aqui outra coisa aqui, ó, não permite, porque não está na lista, né? Então eu só removi o menu suspenso. Então vou voltar com ele, né? Colocar aqui o valor que estava antes, certo? Então, e outra coisa também que é interessante no caso, se você não quer permitir valor nulo, por exemplo, deixar aqui em branco, no caso tornar o preenchimento obrigatório, você vai voltar lá na configuração e selecionar essa opção aqui, ó. Quer dizer, desmarcar a opção ignorar em branco. Quando eu desmarco, ele não aceita o valor nulo. Se eu tentar remover aqui o valor, ele não aceita, ó. Tem que selecionar para continuar. Então ele não permite que eu saia dessa célula sem selecionar um valor. Então eu tenho que selecionar o valor da lista, certo? Então é bem interessante também essa opção, porque evita, né, caso o campo seja obrigatório, essa célula que seja obrigatória seu preenchimento, então ele vai bloquear, né? Ele não vai permitir. Nessa coluna preço também existe a configuração. Vou fazer um pouco diferente, só para demonstrar como funciona a questão da validação. Vou aqui em validação, selecionei o intervalo que eu vou aplicar. Então venho aqui e venho em configurações, e aqui eu vou colocar essa opção, permitir valor decimal. Valor decimal porque se eu tento colocar inteiro, ele não vai permitir que eu coloque dessa forma, em formato de moeda, né? Então eu vou colocar o valor decimal, e aqui eu vou colocar a configuração é maior do que 0, no caso. Ele só pode inserir valor positivo. Então aqui eu vou configurar a mensagem. Lá existe a mensagem de entrada, né, como você viu no início. Então eu vou colocar a mensagem de entrada aqui, ó. Insira um valor positivo. Essa é a mensagem que vai aparecer quando você posicionar o seletor nessa célula. E aqui a mensagem de erro, o alerta de erro. Na verdade eu vou mudar esse tipo da mensagem, porque mesmo ele digitando um valor que o campo, que a regra não aceita, mas ele vai poder permitir que seja aceito também. Então vou colocar aqui valor inválido. O valor da célula
deve ser positivo. Ok, está configurado. Então, quando eu posicionar, aparece essa mensagem: insira o valor positivo. Essa mensagem ela está aqui, ó, mensagem de entrada. Quer dizer, quando você entrar na célula, vai aparecer essa mensagem. Se você tentar inserir um valor, por exemplo, 0, olha o que acontece. Então, eu posso clicar em não para continuar alterando o valor, ou posso clicar em sim para manter o valor, certo? Aqui é um valor negativo. Olha, ó, sim, valor negativo, certo? Então já está configurada a validação para essa coluna, essas células. E aqui nessa coluna estoque eu configurei de forma diferente, um pouquinho diferente. Vem aqui, seleciono o intervalo, o mesmo esquema. Vem aqui em validação, vem aqui em configurações. Aqui eu vou trabalhar com números inteiros, né? Números inteiros positivos, né? Então vem aqui número inteiro. Aqui eu vou selecionar um intervalo que está entre um mínimo, que no caso eu posso colocar 0, e o máximo, posso colocar 100. Às vezes pode colocar um valor acima disso, né? E também atrapalhar na consistência dos dados, né? E aqui eu vou configurar a mensagem agora vai ser, eu já usei parar, o estilo, né? O estilo aviso, que foi para o preço, e o estilo informações agora, que é outro tipo de mensagem. Então, aqui, valor inválido, vou colocar aqui o valor deve estar entre 0 e 100, ok? É bem simples, aqui não tem muito segredo não. Então se eu colocar aqui menos 1, ele vai aparecer, ó, o valor deve estar entre 0 e 100. Se clicar em OK, ele vai manter, né? Porque você confirmou. Então, mas se você, por exemplo, clicar em cancelar, ele volta para o valor antigo. Então é bem simples, pessoal. Aqui não tem muito segredo, mas só que é bem importante essa parte, porque você observa que você pode restringir os valores que vão ser inseridos na sua planilha, né? Para que os dados tenham consistência. A ideia é essa dessa ferramenta de validação. E aqui tem vários tipos de validação, como você percebeu aqui nesse campo permitir, você vê, olha, você pode validar uma lista, como foi feito aqui na categoria, pode validar a data, hora. Existem vários tipos de validação, né? Pode não permitir valor em branco na célula também, né? E é isso.